Olá, boa tarde. Tudo cada vez melhor. Estamos aqui novamente, compartilhando ensinamentos para contribuir aí com uma vida cada vez melhor de cada um de nós. E continuando a live anterior, falando sobre o livro O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. E no dia de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, entre eles, começando falando sobre alguns aspectos que Jung escreve aqui nesse livro a respeito de pensamento, sentimento, sensação, intuição, forças, que fogem do nosso controle e muito mais. Então é uma alegria poder estar aqui compartilhando esses ensinamentos, que fazem com que a gente cresça em sabedoria e alcance, o propósito de Jung, que a gente falou na live anterior, que é justamente, fazer com que todos nós, a propósito de Jung era fazer com propiciar uma reflexão para que através do autocomportamento, uma profunda reflexão, as pessoas pudessem ter então vidas plenas, ricas e felizes. Então, seguindo esse propósito, eu pincelei aqui, eu pincei algumas das ideias principais para que a gente possa estar aprendendo aí com esse livro também. Então, sobre pensamento, sentimento, sensação e intuição, Jung já começa falando algo que diz o seguinte: sempre me impressionou o fato de que um número surpreendente de pessoas não utilize jamais a sua mente se for possível evitá-lo. E também que um número considerável de pessoas o faça de maneira absolutamente estúpida. Então, a maioria das pessoas com que ele teve contato, ele achou surpreendente, que lhe pareceu que as pessoas simplesmente não pensavam. Então ele relata também que ele teve contato com muitas pessoas que pareciam viver no mais estranho estado de espírito. Essas pessoas, segundo ele, consideravam que a condição na qual elas estavam era algo que poderia ser imutável. Então era assim mesmo, não tinha possibilidade de mudança. E é como se, segundo ele, o mundo e a psique dessas pessoas fossem estáticos, nada poderia sair do lugar, e assim permanecessem eternamente. Pareciam destituídas de qualquer imaginação e dependiam inteiramente e exclusivamente da sua percepção sensorial. Então, tudo que elas percebiam pelos 5 sentidos, elas reconheciam. O que não era perceptível, o que fugia do alcance, não tinham esse senso imaginativo, não exerciam, não estimulavam a imaginação para enxergar além do que está ali manifesto, propriamente dito. Então ele percebeu o seguinte, que as pessoas utilizavam as suas mentes, as pessoas que utilizavam as suas mentes eram as que pensavam. Isto é, aquelas que usavam as suas faculdades mentais, intelectuais, tentando adaptar-se às situações, sendo agentes dentro de uma situação. Então, utilizavam essas faculdades mentais para racionalizar, entender, gerenciar o que está se passando à minha volta. Não simplesmente deixar deixa a vida me levar, digamos assim. Então, em relação ao sentimento, ele diz o seguinte: as pessoas igualmente inteligentes que não pensavam, buscavam e encontravam seu caminho através do sentimento. Sendo que o sentir que Jung coloca aqui é uma função racional, isto é, organizadora. Então refere-se à apreciação, a um julgamento de valores. É agradável, é desagradável, é bom, é mal. Então quando a gente sente, isso para mim faz sentido, tem até a palavra, sentido, é realmente algo que a gente deve considerar como um fator racional, Ao passo que muitas pessoas podem pensar ao contrário, que o racional é que aquele pensamento organizado em fato, muitas vezes o sentir, segundo o que o Jung está colocando aqui, o que quando a gente sente que esse é o caminho, esse não é o caminho, realmente deve ser considerado como um fator racional. E
Ele diz assim: o sentimento, de acordo com essa definição, não é uma emoção que é involuntária. Então, segundo o que ele está colocando aqui, como ele coloca como algo racional, não é involuntário, não é algo que surge, né? É diferente das sensações e das intuições que ele vai falar em seguida. Então, enquanto a intuição é então uma função irracional, isto é, percebida através dos sentidos, e é um fenômeno involuntário, irracional. Então, simplesmente a gente intui, né, algo, uma ideia, tem, né, uma percepção de algo, é uma intuição, que não é algo realmente que nós estamos criando, né, de forma voluntária, é algo que realmente surge e é percebida através dos nossos sentidos. Então, a sensação, né, segundo Jung, é então a percepção sensorial que nos diz que alguma coisa existe. Então, eu sinto, né, eu pego, isso aqui existe, estou sentindo, percepção sensorial. O pensamento nos mostra que o que é essa coisa, a gente racionaliza através do nosso pensamento. O sentimento revela para a gente se é agradável ou não, o que a gente está sentindo a respeito de tal coisa, a respeito de tal situação, e a intuição dir-nos-á de onde vem para onde vai, ok? De onde veio essa situação e para onde vai. Então é algo um pouco mais abstrato, né? Aí ele diz o seguinte: são apenas 4 pontos de vista, né? Entre muitos outros, né? Como a força de vontade, né? Como a gente aprende na filosofia, né? Teve uma live que eu fiz um tempo atrás falando sobre o ensinamento de Immanuel Kant, no qual ele fala sobre a boa vontade, né? Sobre a diferença que vai fazer na nossa vida em qualquer situação em relação à nossa boa vontade. Então a gente pode ter uma boa vontade que vai nos direcionar para virtudes, valor, sabedoria, uma vida plena, rica e feliz, mas também a gente pode usar essa vontade, essa força de vontade e organizar aí como existe aí o crime organizado, enfim, todas as outras de repente vertentes que não estejam levando aí a um caminho virtuoso, né? Muito pelo contrário, mas também está sendo direcionado por essa vontade. E também ele vai falar sobre o temperamento, a imaginação, a memória e assim por diante. Então, nada há de dogmático a respeito do que ele está aqui definindo, né? Assim como também nós aprendemos na psicologia multifocal, né? Não existe uma verdade absoluta, a gente está sempre reflexionando a respeito de cada situação. Então, particularmente, essas ideias foram úteis, né? Essas definições úteis para Jung, quando ele tinha que explicar reações dos pais para os filhos, dos maridos para as mulheres e vice-versa. E ajuda também a compreender os nossos próprios preconceitos, né? Então, muitas vezes, nossos preconceitos estão baseados em quê? No nosso pensamento, no que a gente está sentindo, algo que a gente está intuindo, né? Algo que a gente percebe através da sensação. Então, isso faz com que a gente possa aí gerenciar melhor também, de repente, um preconceito que a gente possa ter, né? Eu mesmo sou hoje uma grande fã da professora Luciliana Galvão, mas eu nunca esqueço, o primeiro vídeo que me passou assim no YouTube dela, eu realmente simplesmente não gostei, né? Por quê? Porque ali estava agindo o meu pensamento, minha racionalização diante de tudo que eu já conhecia. Falei, não tem nada a ver com isso que ela está falando, não. E depois não sei em qual momento que ela realmente me pegou, né? E eu passei então a ouvi-la, né, quase que diariamente, tudo que ela tinha de conhecimento para nos passar. Então muitas vezes isso ajuda a compreender os nossos preconceitos. E aí ele vai falar um pouquinho sobre as forças que fogem do nosso controle. Eu acabei de colocar no meu stories ali um vídeo um canal de um grande psicólogo, um canal brasileiro do psicólogo Jordan Peterson, colocou um videozinho falando sobre o que o Jung trouxe, né, para a nossa era, né? E falando um pouquinho também sobre essa inclusão que Jung fez entre religião e ciência, né? E aí ele fala um pouquinho sobre isso nesse livro também, né? O livro O Homem e Seus Símbolos. E aqui, justamente, eu coloquei um pouquinho sobre esse assunto, que ele diz o seguinte, né? Sobre as forças que fogem do nosso controle. Então, o que ele diz a respeito disso?
A verdade é que os homens do passado não pensavam nos seus símbolos, viviam-nos e eram inconscientemente estimulados pelo seu significado. Então, simplesmente, os homens do passado, eles não pensavam. Eles só viviam os seus símbolos e pronto, acabou. Os pensamentos são uma descoberta relativamente tardia do homem. Primeiro, ele foi levado por fatores inconscientes a agir. Só muito tempo depois que ele começou a refletir a respeito das causas que motivaram as suas ações. Então, assim como nós mesmos, nós nascemos e vamos direto mamar, né? E a gente nem sabe, né? Não está racionalizando ali, é instintivo, né? A gente só está sendo levado aí pelo esse ensinamento que está lá no nosso inconsciente, né? Então depois a gente começa a organizar os nossos pensamentos e conseguir então refletir a respeito dos nossos atos, sendo que isso também pode sofrer influência ainda do tipo de estímulo que a gente está recebendo das pessoas ao nosso redor, né? Os recursos de aprendizagem que a gente recebe, o entretenimento, tudo isso acaba também nos influenciando. Então, Jung diz o seguinte: então, ele gastou muito tempo ainda para chegar à ideia absurda e disparatada de que ele mesmo se devia ter motivado desde que seu espírito era incapaz de identificar qualquer outra força motriz senão a sua própria, né? Então, em algum momento dessa evolução, houve isso também, né? Que o homem começou a se colocar como centro do universo. A ideia de que uma planta ou de um animal se inventarem a si mesmo nos parece fazer rir, segundo Jung. No entanto, muita gente acredita que a psique, ou mesmo a mente, inventaram elas mesmas e foram, portanto, o seu próprio criador, né? Então, não admite-se algumas pessoas, né? Essa live é principalmente para as pessoas céticas, né? Não admitem que existe um criador, que existe algo a mais, que os rege, né? Então, Jung vai estar dando uma direcionada nesse sentido. Ele diz o seguinte: a única coisa que nos recusamos a admitir é que dependemos de forças que fogem dos nossos controles, né? Isso, como eu falei, é mais para as pessoas céticas, né? As pessoas que, em geral, já me acompanham aqui, são pessoas que já seguem uma outra linha, né? Que justamente se colocam, né, nas mãos dessas forças superiores dos seus dia a dia, seus pensamentos, seus atos. E ele continua: sobre essas forças, Jung diz: se ajustam aos nossos desejos, falamos em boa sorte, inspiração, feliz, né? Congratulamos-nos como pessoas sabidas, né? Então, ou seja, se deu tudo certo, a gente fala parabéns pra gente mesmo, né? E aí vem a força do ego. E se as forças não são desfavoráveis, aí não, aí a gente fala assim: tenho pouca sorte, alguém tá contra mim, enfim, deve ser uma doença que eu tenho, né? Então, se tá tudo bem, parabéns pra mim; se tá tudo errado, é alguma coisa de fora, né? Nesses últimos tempos, né, lembrando que esse livro é da década de 60, Jung fala: nesses últimos tempos, o homem civilizado adquiriu certa dose de força de vontade que pode aplicar onde lhe parece melhor. Aprendeu a realizar eficientemente o trabalho sem precisar recorrer a cânticos e batuques hipnóticos. Consegue mesmo dispensar a oração cotidiana em busca de auxílio divino. Pode executar aquilo que se propõe, aparentemente traduzir suas ideias em ação sem maiores obstáculos. O lema "querer é poder" é a superstição do homem moderno. No entanto, ele continua: para sustentar esta sua crença, o homem contemporâneo paga o preço de uma incrível falta de introspecção, né? Então aí a gente vê as síndromes acontecendo, né? Mais uma vez, falando da psicologia multifocal, o Dr. Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, né? As pessoas aí estão, né, acorda de manhã, vai para o trabalho, volta e fica naquele entretenimento e buscando sempre estar se autoestimulando, né? E aí tem essa síndrome do pensamento acelerado, porque falta, até também, segundo o Dr. Augusto Cury, essa introspecção, né? Essa mesa redonda do eu, essa paradinha, né?
E assim a gente conseguiu organizar tudo que está aqui dentro para organizar tudo que está aqui fora também. E aí, então ele não consegue perceber que, apesar de toda essa sua racionalização e toda a sua eficiência, continua possuído por forças fora do seu controle, né? Então, apesar de muitas pessoas quererem acreditar que vivem por si mesmos, a partir da sua própria força, a partir da sua crença em si mesmo, realmente continua possuído por forças que fogem do seu controle. É isso que Jung escreve aqui, são palavras de Jung. Então, seus deuses e demônios absolutamente não desapareceram. Têm apenas novos nomes, ok? E conservam em contato íntimo com a inquietude, com apreensões vagas, com complicações psicológicas, com uma insaciável necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimento e, acima de tudo, com uma enorme coleção de neuroses, né? Então esse que é o resultado, né, da gente ficar só buscando resolver as coisas a partir do que a gente está olhando no manifesto, não considerar o inconsciente, não considerar a importância dos símbolos, não considerar nossa necessidade de introspecção, não considerar a necessidade de realmente ter essa crença nessas forças que fogem do nosso controle. Então ele continua. O homem gosta de acreditar-se senhor de sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar seus humores e emoções, ou em tornar-se consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é próprio do homem. Então, embora, né, muitas pessoas, né, mais uma vez falando, não são em geral as pessoas que me acompanham aqui, mas embora muitas pessoas aí fora, né, gostem de achar que são senhores de sua alma, podem fazer e desfazer, que tá tudo bem, eu que mando na minha vida, né? Meu corpo, minhas regras, enfim, tudo isso que a gente ouve por aí, realmente não conseguem de repente controlar suas emoções, não conseguem controlar suas questões, né, do seu consciente e mesmo assim se julgam donas de si próprio. Então o homem moderno, segundo Jung, para não ver essa cisão do seu ser, protege-se com um sistema de compartimento, né, compartimentos, e como a gente também aprende na psicologia multifocal, que são as janelas killers, né? Então a gente vai só engavetando as coisas, né? Eu não quero pensar nisso, engaveta. E aí pensa que tá tudo ok, né? Mas tá tudo lá no inconsciente. E ele continua, certos aspectos da sua vida exterior e do seu comportamento são conservados em gavetas separadas e nunca confrontadas umas com as outras. Então, aqui ele também coloca, né, então, uma tarefa importante, uma estratégia que pode ser feita, né, é justamente a própria confissão, né, que existe aí em muitas religiões, né? Quando a pessoa ele faz esse tipo de ato, né, ela está de repente racionalizando, tirando aquela situação de dentro dela, trabalhando aquela situação de alguma forma, né? A própria análise, né? O Jung é o fundador da psicologia analítica, né? Dizem que conversar com as amigas também faz bem para a cabeça, né? Então quem conversa com as amigas tem menos problemas, porque a gente não fica só engavetando as questões, né, que nos incomodam de alguma forma. Então, ele continua, se por algum instante considerarmos a humanidade como um só indivíduo, né, verificaremos que a raça humana lembra uma pessoa arrebatada por forças inconscientes. Então, se a gente considerar a raça humana, todos nós, né, como um só indivíduo, segundo o retrato que ele coloca aqui, lembra uma pessoa arrebatada por forças inconscientes. Também essa humanidade, né, num indivíduo só, gosta de colocar certos problemas em gavetas separadas. Então pensa toda a humanidade como um indivíduo só, colocando essas questões em gavetas separadas. Exatamente por isso deveríamos examinar com mais atenção o que fazemos, pois a humanidade hoje em dia está ameaçada por perigos mortais, criados por ela mesma e que já escapam do nosso controle.
Então aqui ele está falando algo que lá na década de 60 ele já previa, né? Todo mundo colocando nas suas gavetinhas as situações. E aí, de repente a gente vê aí vários, bem visto, né? Não só nesses últimos tempos, né? Mas já há anos anteriores também, vários absurdos que acontecem porque a humanidade, né, tá assim, colocando tudo nas suas gavetinhas, né, e fica tudo lá sendo trabalhado pelo inconsciente. Então, como a gente aprendeu, né, muitas vezes o nosso comportamento ele é movido muito mais pelo nosso inconsciente. E esse inconsciente também está ligado ao inconsciente de toda a humanidade, o inconsciente coletivo. Então, por isso que a gente precisa realmente, ele vai dar aqui mais dicas de como sair dessa fria. Então, este estado de coisas explica o estranho sentimento de impotência que envolve tanta gente nas sociedades ocidentais. São pessoas que começaram a perceber que as dificuldades com que nos defrontamos não são de ordem moral, ok? Assim como na decadência de outras civilizações. Olha que interessante, a gente já falou aqui, né, em lives anteriores sobre o que a decadência e a ascensão do Egito tem para nos ensinar, né? E justamente naquela live que está no meu canal aqui no Instagram também e no YouTube também, tem ali um estudo, né, falando sobre o que aconteceu para que os momentos de auge, né, houvessem, o que estava acontecendo no Egito naquela época, nos momentos de auge do Egito. E o que acontecia na época dos momentos de queda, de decadência do Egito, que foram vários ciclos, né? Centenas e centenas de anos. E o que observou-se foi que justamente os momentos de ascendência, de ascensão do Egito, foi nos momentos em que eles estavam realmente colocando o sagrado em tudo, né? Desde a condição de faraó, já trazia ali a representação do divino. Tudo tinha um sagrado em todos os seus atos, toda a sua organização da sua sociedade estava organizada de forma harmoniosa, com um centro, né? Desse centro partia então todo mundo fazendo a sua função consciente do sagrado que tinha em cada uma das funções, né? E isso levou à ascensão do Egito. E aí, ao passo que isso foi decaindo, né, desde o centro, né, aí sim o faraó já não representava mais o divino, o pai na família também já não representava mais o faraó. Quando esses centros foram perdendo a sua função de sagrado, de sacralizar tudo acabava também decaindo dentro da sociedade, né? Então, e aqui Jung fala justamente a respeito disso, né? Começamos a perceber que as dificuldades com que nos defrontamos são de ordem moral, ou seja, são relacionadas ao que a gente está fazendo, né? O que a gente está considerando como modos de vida, ok? Então, assim como na decadência de outras civilizações, e que a tentativa para resolvê-las através de uma política de acumulação de armas nucleares ou de uma competição econômica, né, está trazendo poucos resultados, né? Lembrando, Jung falando aí, década de 60. E já que é uma faca de dois gumes, então os países ficarem aí se organizando com armas e competição econômica não está levando a grandes resultados. Muitos de nós agora, segundo Jung, compreendemos que seria bem mais eficiente o emprego de recursos morais e intelectuais que nos poderiam imunizar psiquicamente contra a afecção que se alastra cada vez mais, né? Então, se a gente tem esse recurso moral e intelectual, né, nós poderíamos viver como os estoicos, né? Que, segundo a professora Luciliana Galvão ensinou esses dias, né? Os estoicos, por exemplo, né, consideravam que poderia um sábio, né, tá passando por um sábio, né, na rua, identificavam um sábio na rua quando era uma pessoa que estava demonstrando a partir dos seus atos, né, harmonia, alegria, apesar das suas dificuldades, né? Que não necessariamente então aquela pessoa que tá em harmonia e alegria porque tá tudo bem, mas ela tá realmente
buscando manter uma serenidade apesar das questões que poderiam estar ali lhe abatendo naquele momento, né? Dando o seu melhor, digamos assim, né? Então, tem um desses filósofos estoicos, era Epíteto, né? Que justamente era um escravo e foi o que mais escreveu sobre liberdade, né? Então, ele sempre estava exercendo aí, buscando exercer sua liberdade aonde? Dentro de si mesmo, né? Aonde ninguém poderia tirar a sua liberdade. Então, só as suas virtudes, os seus valores, algo que ninguém poderia tirar dele, independente da condição que estava se apresentando para ele, né? Então, e segundo a visão que eu tenho aprendido também na Nova Acrópole, esse ideal, né, de sociedade, também não adianta mudar o sistema, né? Fundamentalmente, mente é preciso, segundo um dos fundadores aí da Nova Acrópole. Um homem que conheça a si mesmo, um homem que não tema a vida e a morte, que saiba basicamente como está constituído, não só por fora, mas por dentro também. Lembra da Constituição Septenária que eu falei na última live? Que seja responsável por seus atos, não um homem que é arrastado pelas circunstâncias, um homem que tenha vontade própria, que não lhe importarão as adversidades externas, porque será capaz de superá-las, né? Então esse é o indivíduo, esse é o ideal de indivíduo que a Nova Acrópole tem, né? Como propósito, para que a gente possa formar esses indivíduos. E assim, como uma sociedade ela é formada por indivíduos, né? Uma sociedade com um indivíduo com essas características vai ser com certeza uma sociedade mais saudável, né? E sobre o conceito da existência de Deus. Já partindo para os finalmente aqui da nossa live, Jung diz o seguinte: o homem moderno afirma que pode perfeitamente passar sem esses conceitos, né? E defende a opinião argumentando que não existe nenhuma prova científica de sua autenticidade. Então, esses conceitos de que Deus não existe, enfim, né? Que o homem criou a si mesmo, enfim. Mas, em muitos momentos, lamenta-se por ter perdido suas convicções. Então, esse mesmo homem que afirma que pode passar perfeitamente sem esses conceitos sobre Deus, ele também, em alguns momentos, lamenta por ter perdido a sua fé, a sua convicção. No entanto, se estamos tratando de coisas invisíveis e desconhecidas, por que exigimos provas e evidências, né? Lembra sobre o que a gente falou na outra live, sobre símbolos? O que é um símbolo? É algo que tem algo mais a dizer além daquilo que a gente está conseguindo perceber, né? Então, se a gente está falando de coisas invisíveis e desconhecidas, ou seja, símbolos, por que a gente exige provas e evidências? Por que então privar-nos das crenças que se mostram salutares em nossas crises e dão certo sentido às nossas vidas, né? Então, muitas pessoas aí sem sentir, sem conseguir perceber o sentido da vida, porque muitas vezes lhe falta espiritualidade, lhe falta essa convicção, independente de qual linha seja. Então, o papel dos símbolos religiosos é dar uma significação à vida do homem, né? Então, quando a gente tem aí cerimônias, né? Cerimônias de casamento, cerimônia de batismo, busca o quê? Santificar, sacralizar aquele momento, né? É algo que realmente vai fazer com que a gente passe por um outro estágio de consciência, um estágio de consciência mais espiritualizado, mais vertical. Então é a consciência de que a vida tem uma significação mais ampla, que eleva o homem acima do simples mecanismo de ganhar e gastar. Se isso lhe falta, sente-se perdido e infeliz, né? Então aquelas pessoas que podem até ter de tudo na vida, né? Mas se lhe falta, sente-se perdido e infeliz, né? Então a consciência de que existe uma significação mais ampla faz com que o homem fique acima desse mecanismo de ganhar e gastar. E segundo Jung, o homem moderno não entende o quanto o seu racionalismo, que lhe destruiu a capacidade para reagir a ideias e símbolos luminosos, né? Luminosos,
que são realmente símbolos divinos, e o deixou à mercê do submundo psíquico. Então, esse racionalismo o deixou à mercê do seu submundo psíquico. Libertou-se das superstições, ok, estou livre das superstições, mas nesse processo também perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e por isso paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociações universais, né? Então, a separatividade, né? Não se enxergar mais com o próximo como você mesmo, e esse tipo de dissociação que Jung está colocando aqui pra gente. Então, se perder das tradições morais e espirituais levam a esse alto preço que hoje a nossa sociedade está pagando. E ele continua: os antropólogos descreveram muitas vezes o que acontece a uma sociedade primitiva quando seus valores espirituais sofrem o impacto da civilização moderna. Sua gente perde o sentido da vida, sua organização social se desintegra e os próprios indivíduos entram em decadência moral, né? Então, o exemplo que eu já falei anteriormente sobre o Egito, a ascensão e decadência do Egito, sobre sacralizar tudo, né? E o exemplo também que a professora Lúcia Helena Galvão também já usou em algumas palestras, falando sobre quando o Japão foi derrotado na guerra, e lá eles têm um imperador, né? E eles têm muitos mitos também, né? Que são muitos símbolos que fazem com que eles resgatem as suas convicções. Então, naquele momento de desolação nacional, o imperador pegou os símbolos da deusa Amaterasu e mostrou para os japoneses e disse: olha só quem nós somos filhos do sol. E devolveu toda essa consciência, né, de seres divinos para os japoneses, e eles se reconstruíram aí rapidamente. Então, essa é a importância dos símbolos, para que haja essa conexão com essa força maior que nos orienta, nos protege, nos orienta. Então, segundo Jung, à medida que aumenta o conhecimento científico, diminui o grau de humanização do nosso mundo. O homem sente-se isolado no cosmos, porque já não está envolvido com a natureza e perdeu a sua identificação emocional e inconsciente com os fenômenos naturais. Então, se existe a heresia da separatividade, né, como disse como bem ensinou Helena Blavatsky, com essa separatividade, se eu não estou mais integrada com o todo, se nós não estamos integrados entre todos os seres humanos, então é possível então acontecer toda essa desumanização. E aí acontecem casos absurdos como a gente tem visto aí, né? Porque não existe mais essa identificação emocional. E aí, então, a gente já encerrando essa live aqui, a gente fica com essa reflexão a respeito do indivíduo, né? Que tipo de indivíduo que nós estamos formando, que tipo de indivíduo que nós estamos nos formando, né? E essa necessidade que a gente tem, então, de buscar estarmos continuamente refletindo a respeito do que nós somos, de quem nós somos, através também dessa reflexão do nosso comportamento, né? E a gente está buscando continuamente aprender e compartilhar também, né? Com que é isso que eu tenho feito aqui através dessas lives, compartilhando esses ensinamentos de grandes pensadores, para que as nossas vidas fiquem cada vez melhor e siga nessa melhoria contínua. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Fique com Deus, muito obrigada.